Estamos aqui hoje com vocês para falar sobre o eixo 6 do documento de referência da CONAI, que trata do financiamento público da educação pública com controle social e garantia das condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência. O planejamento educacional para os próximos 10 anos possui no estabelecimento de uma meta para o seu financiamento um de seus maiores desafios. Sempre é um desafio, né? A meta de financiamento. Em geral, as metas exigem, as outras metas, necessariamente a elevação dos recursos financeiros para que elas sejam atendidas. Especificamente no PNE anterior, 2014-2024, foi estabelecida a meta de se atingir, em 2024, o valor total aplicado à educação equivalente a 10% do PIB. O último relatório de monitoramento divulgado pelo INEP mostrou que esse percentual foi atingido apenas parcialmente, aspas, né? Porque 5,4% é muito distante dos 10%. Isso dos recursos públicos aplicados em educação pública e em educação privada, sendo que na educação pública ficou em apenas 5,1% do PIB. Então estamos muito distante, né, de conseguir cumprir essa meta do PNE. Eu quero conversar um pouco sobre a necessidade que nós temos de que a meta continue valendo, permaneça nesse patamar de equivalente a 10%. Primeiro, a educação no Brasil, como estabelece o artigo 6º da Constituição Federal, é um direito social. O caput do artigo 205 reforça que a educação é direito de todos, da Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. O caput desse mesmo artigo, 205, afirma que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação. O pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o trabalho, né, completando. Determina como princípios do ensino um determinado padrão de qualidade, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais da educação escolar por meio do estabelecimento do piso salarial profissional nacional, planos de carreira e ingresso na profissão via concurso público. Quando a gente examina o painel que o INEP divulgou de monitoramento do PNE, verifica-se que são muito poucas metas que vão ser possíveis de serem cumpridas até 2024, né? E muito distantes, muitas metas muito distantes. Metas de expansão, de melhoria de qualidade, de implantação em um padrão de qualidade da educação básica, expansão da educação superior, e etc, etc. Então, existe um vácuo, né, de necessidades que existiam quando da elaboração do PNE anterior, em 2014 2024, e que permanecem. Então, o novo PNE, a ser elaborado agora na próxima Conferência Nacional de Educação, as propostas todas que virão, tem que manter todas essas expectativas, todas essas necessidades que a educação brasileira tem, e, é claro, incorporar novas necessidades advindas de todo o processo de destruição e de desconstrução e desfazimento que nós fomos sujeitos a partir de 2016, com o golpe, né, que retirou a presidente Dilma do poder, e com a prisão do ex-presidente Lula na época, e todo o processo de desmonte a partir da assunção da extrema-direita no país. Bom, quando a gente analisa os valores aplicados pelos países da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, por estudante, nos diversos níveis e etapas educacionais, a gente verifica uma grande distância do Brasil ainda para esses valores. E se a gente faz uma simulação e examina que valor deveria ser aplicado no Brasil para atingir os valores equivalentes às médias dos países da OCDE, a gente encontra o equivalente a 14% do PIB. Então, é claríssimo, né, a necessidade de a gente manter ainda uma meta, a perseguição de uma meta que equivale a 10% do nosso PIB. É claro que a gente espera que o PIB cresça, e também há toda a dinâmica populacional que deve ser examinada à medida que os anos forem passando. E é claro que essa meta ela pode ser redimensionada em algum momento,
dependendo do grande crescimento que o PIB possa ter, esperamos que isso ocorra, né, que a riqueza brasileira aumente, e esperamos também que essa meta vá ser cumprida, né, nesses próximos 10 anos, nesse próximo decênio, e que a dinâmica populacional faça com que as necessidades sejam mais bem atendidas. É claro que a dinâmica populacional também vai aumentar a quantidade de pessoas idosas. Isso fará com que o lado da saúde necessite de muito mais recursos também. Então, é uma equação complicada que a dinâmica populacional nos oferece. De um lado, né, a necessidade de menos recursos, vamos dizer assim, para a educação. Ao longo do tempo, o percentual do PIB pode ser reduzido, como aconteceu já em vários países da OCDE, em torno de 5%, 6%, 7%, 4%. No Brasil ainda precisa de um percentual elevado, mais elevado do PIB, para que os valores por estudante sejam valores significativos, né? Porque incrível a gente ter que dizer que o financiamento importa, né? O volume de dinheiro importa. É só a gente ver resultados de comparações da prova do PISA, por exemplo, com os valores aplicados pelos países, a gente vê a existência de uma relação entre os recursos aplicados e os resultados do PISA. Claro que não é absoluto esse volume de recursos aplicados com o percentual do PIB, mas a relação, né? Mas quando a gente analisa a tendência dos gráficos que existem, ela é visível essa relação. Bom, então são muitos desafios que vão existir aí nessa discussão. É claro que nós temos que defender a continuidade da meta e restringir esses 10% a que os recursos públicos sejam em educação pública, não como ficou definido no PNE anterior, os recursos que se dirigem também ao setor privado fiquem incorporados na conta desses 10% do PIB. Então essa é a disputa que terá que ser realizada. O contexto que nós vivemos atualmente ele é um pouco diferente, né? Podemos dizer bastante diferente do contexto do anterior, que nós estamos num ambiente ainda de pós-pandemia, com muitas dificuldades no setor público, né? Tem todo esse crescimento do setor privado também invadindo a educação básica e a educação superior, que precisa ser contido, aspas, né? No sentido de regulação, de avaliação, de diminuição progressiva desse volume de recursos, né, públicos que se dirigem ao setor privado. É claro que a desigualdade brasileira ela é muito grande e há que se ter também programas sociais que procurem reduzir essa desigualdade brasileira. Os desafios de um país do tamanho do Brasil, né, com tantas desigualdades e tantas necessidades, né, da população, são enormes e o processo educacional é importantíssimo, né, nesse processo de diminuição dessa desigualdade. Em função disso, precisamos levantar fortemente a discussão sobre o volume de recursos a serem aplicados, como eu já disse, equivalente a 10% do PIB, e a origem do dinheiro para fazer isso. Não pode ficar só restrito ao dinheiro dos impostos, taxas e contribuições. Nós temos que considerar a riqueza mineral que o país tem, envolvendo a água, minérios, petróleo e gás, e dedicar o mais possível esse volume de recursos, priorizando exatamente o processo educacional. O processo educacional e essa riqueza ela vai acabar, né? Então, as gerações que vão aproveitar essa riqueza do subsolo brasileiro, né? Essa riqueza natural que o Brasil tem que deixar frutos para as gerações seguintes. Então, é um aproveitamento intergeracional aí desses recursos. Temos que tocar em uma discussão delicada, que é o novo arcabouço fiscal, associado à reforma tributária, que está em andamento, que nós temos que verificar as consequências desse processo para a reforma tributária. É claro que a emenda constitucional 95, terminando, é um certo alívio, que ela era uma austeridade draconiana.
Com o arcabouço fiscal, ela fica mais suave, mas continua sendo austeridade fiscal. E a reforma tributária, se diminuir o volume de recursos vinculados para a educação, também vai ser um grande problema. E existe a ameaça, né, como esses da imprensa dão conta, de que pode haver a queda da vinculação constitucional. Isso seria um desastre para o processo educacional e também para a saúde, que são as duas vinculações importantes aí nesse momento brasileiro e para o seu futuro. Bom, então são fontes possíveis para que hajam recursos. Além desses da riqueza natural, tem também a renúncia tributária, que é muito elevada, que retira recursos da educação. Tem também a dívida da União, que é elevadíssima, da ordem de R$1 trilhão. Quando essa dívida da União é recuperada, para onde vai o dinheiro? Deveria ir para áreas nobres, para o futuro do país. Então a gente pode listar uma série de possíveis fontes, além das fontes de impostos, taxas e contribuições. Esse no meu entender, é o foco, é o ponto principal. Esses pontos que eu destaquei são pontos principais de toda a discussão sobre financiamento. É claro que existem muitos e muitos outros aspectos, né? Existe um fator importantíssimo, que é o custo aluno-qualidade, que precisa ser debatido e implantado neste processo decenal que se aproxima. E, é claro, vai exigir novos recursos para a educação. Então, convidamos a todos para essa luta, né? E o financiamento ele é um fator determinante para o sucesso e para o futuro brasileiro. Vamos em frente.